A proposta do governo Lula, a Paula falou, né, um pouco da questão do Ministério da Cidade, mas tem uma série de questões que são importantes. Né? O Ministério na verdade, o projeto Moradia está articulado em 3 grandes eixos. Né? Um eixo institucional, onde a base era a criação não simplesmente do Ministério da Cidade, mas de um sistema articulado, porque a ideia do projeto Moradia é uma ideia de política nacional de habitação e desenvolvimento urbano, e não de política federal. Ou seja, a ideia de que deve se articular os 3 entes federativos, município, Estado e União, para conjuntamente eles atuarem em áreas que são áreas de competência concorrente. Essa era a proposta institucional e já comecei a falar um pouco parte do segundo eixo, que é da proposta financeira, que é exatamente de poder ter um mix de recursos entre recursos orçamentários, que estariam dentro dos fundos, e recursos de financiamento. E esse mix de financiamento com recurso orçamentário, ele garantiria então um acesso às várias faixas de renda, tendo claro que era fundamental criar melhores condições para que houvesse um aumento do crédito habitacional. Né? Por quê? Porque já desde os anos 90, o crédito do sistema financeiro de habitação ele foi arrochado. Né? Então, tanto o crédito da classe média como o do FGTS, mas principalmente da classe média, foi arrochado porque havia no governo Fernando Henrique uma visão de que o financiamento habitacional é inflacionário. Né? Então, naquele momento, né, de contenção, né, de investimentos públicos no governo Fernando Henrique, se continha o crédito. Então, o FGTE, o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, ficou dispensado de aplicar os recursos em financiamento habitacional. Isso também serviu para, de alguma maneira, compensar, durante um certo período, compensar o rombo do sistema financeiro de habitação, que era o rombo gerado lá na época da crise do BNH. E então, né, os bancos, ao invés de emprestar o recurso para habitação, aplicavam em títulos da dívida pública, que estavam rendendo muito mais, e com isso recompunham os fundos, e dessa maneira, então, né, o crédito ficou muito escasso. Eu não diria que necessariamente o PSDB ou o Serra teria essa mesma visão hoje. Né? Primeiro porque as condições econômicas são diferentes, e depois porque a política de habitação do governo do Estado, que pode ser uma referência importante para pensar, ela foi, nesse período aí do PSDB, uma política de investimentos em habitação, contrariamente à política do governo federal, do governo Fernando Henrique. De qualquer maneira, né, o governo Lula, né, a proposta do governo Lula era ampliar os investimentos, que de fato aconteceu. E tinha o terceiro eixo, que era o terceiro eixo que é muito importante, que era o eixo urbano. Né? Então, o acesso à terra urbanizada e a articulação das políticas urbanas. Essa era por isso que saiu, a proposta era o Ministério da Cidade, não o Ministério da Habitação. Né? Antes, né, nós tínhamos, chegamos a ter a Secretaria de Política Urbana, né, no governo Fernando Henrique, tinha status de, quer dizer, não era exatamente um ministério, quer dizer, era um pouco, tinha menos prestígio, menos peso, né, ali você tinha habitação e saneamento, mas não tinha a área de ordenamento do território, que seria a terceira secretaria, e a mobilidade. A mobilidade urbana estava no Ministério de Transportes, que cuida de transportes intermunicipais, regionais, etc. Então, a ideia era trazer, então, essas 4 áreas, né, e, de fato, eu considero que a área que seria muito importante, a área de gestão e ordenamento do território, porque ela articularia as demais áreas com política fundiária, e aí, então, saneamento, habitação e mobilidade, para poder ter uma política articulada. E a ideia de que o investimento na construção civil, ele é alavancador do desenvolvimento econômico e da geração de emprego, de crescimento do país. Então, naquele momento, nós estamos falando aí do começo dos anos 2000, que o país crescia 2% ao ano e que o desemprego nas regiões metropolitanas era 15%, 16%, 18%. Né? Quer dizer, então, se colocava claramente a política habitacional e de saneamento e urbana de uma maneira geral como uma política que iria ser importante para alavancar um processo de crescimento do país e, com isso,
vamos dizer assim, gerar os 10 milhões de emprego, que era uma proposta que estavam em outras áreas de governo, que não dá para a gente falar muito, mas de qualquer maneira tinha essa articulação toda. Bom, o governo Lula, nós podemos dividir aí em dois momentos. Tem um primeiro momento, os 2 primeiros anos, que do ponto de vista institucional se avança muito. Cria-se o Ministério da Cidade, cria-se o Conselho Nacional da Cidade, inicia-se o processo da campanha dos planos diretores, várias coisas de formação, de capacitação, né? Um pouco a parte institucional ela caminha, mas os 2 primeiros anos, na verdade, são os anos de ajuste macroeconômico, quer dizer que, de certa forma, o governo Lula, muito ainda em uma situação econômica mais frágil, ele não investe recursos orçamentários de maneira significativa, mas vai preparando uma série de coisas que depois vão dar resultados. É aprovado, então, em 2005, o Sistema Nacional de Habitação e o Fundo Nacional de Habitação, que, então, inicia-se, então, essa articulação institucional dos 3 níveis de governo. E, gradativamente, né, o eixo financeiro ele começa a ser azeitado e começa de alguma maneira gerando condições para um investimento maior em habitação. Então, por exemplo, o Banco Central obriga os bancos a investir o recurso do SBPE em habitação, 65% da disponibilidade do SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, né, os orçamentos do FGTS vão aumentando. Com a criação do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social em 2005 e 2006 começa a funcionar, se coloca 1 bilhão de recurso orçamentário, então se amplia significativamente o recurso orçamentário no primeiro momento. No primeiro patamar, na verdade, nós vamos ter 3 escadinhas, né? A primeira escala é essa da criação do fundo e 1 bilhão por ano. Depois, em 2007, com o PAC, nós vamos ter uma segunda escada, que vai ser a criação do PAC no que diz respeito à urbanização de assentamentos precários e saneamento. Então é o segundo nível de 2007. Depois, em 2009, o Minha Casa Minha Vida, que vai ser um terceiro patamar de crescimento dos recursos. Então, como eu falava, nos primeiros anos, a ênfase foi mais no institucional, e nós tínhamos ali uma equipe do Ministério, não dá para a gente separar o político da proposta de governo, nós tínhamos uma equipe do Ministério da Cidade que estava comprometida com esse projeto de articulação das várias áreas, quer dizer, com 1000 problemas, mas esse era um objetivo. Nós vamos ter em 2005, ao mesmo tempo que, de certa forma, nós vamos ter uma alavancagem de recursos em 2005, 2006 em seguida, nós vamos ter, no contrafluxo com isso, uma desarticulação interna do Ministério, que é quando existe a substituição, né, do Olívio Dutra pelo atual ministro, que era do PP, e gradativamente as secretarias deixaram de ter os ocupantes das equipes iniciais, e vai se desarticulando, então, essa visão mais integrada das políticas. Mas, ao mesmo tempo, né, aumenta os recursos, e essa política de investimento de recursos orçamentários, ela cresce. Né? E, então, com um crescente envolvimento de municípios e estados.